Bom, bora falar sobre. Calma aí, deixa eu colocar na tela aqui o nosso querido André Zovski. Bora. Lesão de André Silva, rapaz. Lesão grave. Vai ter que passar por cirurgia. E aí, hoje, o Cohen passou ali, né, na avaliação ali do André Silva. E a situação dele é mais grave até mesmo do que o São Paulo imaginava. O São Paulo estava projetando que em caso cirúrgico seria de 6 meses. Só que aí o Cohen fez ali a análise e, cara, é uma lesão gravíssima do André Silva. Gravíssima, tão quanto ou mais grave até do que a do Caleri. O André Silva, ele lesionou o ligamento cruzado posterior, né? Não é o ligamento cruzado anterior, é diferente. E que é uma lesão mais comum no futebol. A do André é menos comum, então é mais complexa de se acontecer. O LCP é mais raro de ser rompido, né? E ele é responsável por controlar o movimento inverso da tíbia em relação ao fêmur. E aí, quando existe cirurgia, né, como tem o caso do André Silva, é um pouquinho mais demorado. O tempo de recuperação pode variar ali de 9 a 12 meses, ou até mais. Né? Vai depender muito ali da cicatrização. E é difícil, porque a reabilitação tem que ser mais cuidadosa e essa cicatrização normalmente não é das melhores. Então, cara, uma situação bem complexa, bem difícil sobre essa do André, cara. Uma situação realmente mais delicada. Hoje o André vai ficar fora ali de um bom tempo. O São Paulo já não conta, né, mais com o André para essa temporada. Então aí vai precisar aí, vai esperar um pouquinho, né, para ele ficar bem, para ele ficar realmente cicatrizar e ficar mais sossegado nesse quesito. E aí, cara, em um primeiro momento era uma ruptura parcial, só que aí foi detectado depois uma ruptura total. E aí, por isso que ficou mais complexo essa situação. Entendeu? Porque o São Paulo tinha, até na sua nota oficial, colocado uma ruptura parcial. Então, ali, como era esse parcial, ficaria fora por 6 meses, mas foi uma ruptura total depois, ali na análise do Cohen. Então, por conta disso, vai demorar, cara. Nesse caso, é muito mais uma questão de torcer aí pelo atleta voltar a atuar em alto nível do que alguma coisa nesse sentido de pressão para cima do atleta, de querer colocar uma previsão, porque é até 12 meses e pode ser até mais, porque é uma situação, uma lesão um pouco mais complexa nesse sentido. Então, rapaz, uma notícia triste demais, e o André vai ficar de fora aí por um bom tempo. O André que tinha pegado a vaga de titular, vinha sendo um jogador importante, e aí agora sofre esse baque, né, Gui? Sim, inclusive no jogo, né? Nem. A gente até estranhou quando ele saiu, não foi? Eu não vi nenhum lance assim que ele tenha sofrido uma entrada criminosa, né? Que tivesse acontecido alguma coisa tal. E é engraçado essas lesões, né? Principalmente essas lesões de joelho, geralmente acontece ali na frenagem, né? Quando o cara vai. Ou quando ele acelera tal. É preocupante mesmo, preocupante. Não que o André Silva fosse assim o baita de um atacante, mas ele estava bem no time, estava bem. É o artilheiro, se eu não me engano, eu acho que ele é o artilheiro do São Paulo no ano. Torcer mesmo aí pro jogador recuperar bem aí, né? E voltar aí, pelo menos voltar ao futebol aí. O mais rápido possível. A gente já nem vai mais contar como retorno para jogar pro São Paulo agora, imediatamente, que não vai rolar mesmo, né? Não vai rolar. É mais realmente torcer para um retorno pleno ali, para uma recuperação plena do atleta, que realmente está num cenário um pouco mais complicado e mais difícil. Pra você ver, ó, a gente que tava lá no Morumbi, a gente ficou muito mais preocupado com o Marcos Antônio do que com o André Silva, com relação a. Porque o Pois é. Marcos Antônio saiu de carrinho, tal, né? Aí a gente sabe que o do Marcos Antônio, ele que parou a bola, pediu autorização. Você lembra? Ele tava com a bola, aí ele sentiu alguma coisa, ele chutou a bola pra fora,
para ser substituído. E já o André Silva foi durante assim a partida, a gente achou até que era uma alteração comum ali que o Crespo estava fazendo para alguma coisa ali, mudança mesmo de atacante e tal. Nem era tão preocupante. Você vê que é uma lesão grave, uma lesão aí que vai merecer aí mais atenção aí do DM de São Paulo. Rapaz, o André tava felizão, pô. O André tava felizão. Tava tendo a oportunidade de titular, ele recusou várias sondagens de outras equipes para poder ter essa continuidade no São Paulo. Foi pai recentemente, está construindo a família. Então é difícil, cara. Difícil realmente porque você perde mais uma opção, né? Perde mais uma opção importante ali dentro do São Paulo. O Retromate fala que isso lembrou a lesão do Valse. O Valse, que né, era uma das principais promessas na zaga do São Paulo, e infelizmente não conseguiu cumprir aquilo que se esperava, e não foi nem. Esses são os casos que eu não coloco nem a culpa, entre aspas, no Valse. Não foi que ele se deslumbrou, não foi que ele largou, foram nitidamente as lesões que acabaram fazendo com que ele acabasse não conseguindo aí ter uma sequência. O Gilmar Lima fala que o André Silva estava jogando muito bem. Eu sei que a galera né, pega um pouco no pé do André, porque realmente ele perde alguns gols ali que são mais fáceis em alguns casos, mas ele estava sendo uma peça importante. Talvez o André, e a gente percebeu que talvez o André ele possa não ter a qualidade ou a força para ser um titular absoluto, para falar essa vaga é minha, como o Luciano faz, por exemplo. Mas para mim ele demonstrou que ele pode ser um cara de elenco, pode ser um cara de grupo, pode ser um cara que pode realmente ajudar, né? Mas, pô, difícil. Difícil desejar aí toda a sorte do mundo aí e toda a plena recuperação.